Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Metro Quadrado com Casal Mioto. É um prazer vê-los aqui. Hoje a gente está com mais um especialista em um quesito que eu acho que as pessoas só lembram quando dá problema. Né? Seja bem-vindo, Tancredo. Obrigado. É isso aí. O Tancredo já... Acho que é exatamente isso. A gente só lembra, né, quando já o problema está instaurado. O Tancredo já trabalha nesse trabalho, já faz essa parceria com a gente há mais de 15 anos, acho, né, Tancredo? Com vocês há mais de 15 anos já. Então, para a gente contextualizar aqui, o que a gente faz aqui para você entender, Tancredo? A gente explode a obra em etapas e tenta explicar para as pessoas, aí, o pessoal que acompanha a gente, que está construindo, reformando, ou pretende construir, ou que está trabalhando já na construção civil, né, sobre cada uma dessas etapas, qual que é a melhor metodologia para a gente executá-las. Então, exatamente o que é impermeabilização, qual a importância da impermeabilização numa obra. Explica para nós aí. Então, Márcio, obrigado pelo convite. Eu diria para você que a impermeabilização na obra, tem muita gente que confunde impermeabilização como reforço estrutural, né? E eu sempre falo que a impermeabilização na obra é uma proteção da estrutura, né? É tudo que precisa para manter a obra seca, né? E com segurança. Então eu diria que é muito importante, né? Desde o início até o final, a parte de fundação, né? De base. Eu acho que é primordial, né? A minha próxima pergunta já seria exatamente isso. Quais são as etapas da obra que devem ser impermeabilizadas? Principalmente as etapas mais importantes. Eu acho que essa, quando a gente estava vindo, a Letícia falou para mim, mas O que eu preciso impermeabilizar numa casa, numa obra? O que impermeabiliza numa casa? Às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Se é uma pessoa um pouco mais leiga no assunto, né? Sim. Então, o primeiro passo é que vocês já estão seguindo, né? Uma parte. Então, o primeiro passo é fundação, né, Márcio? Um baldrame bem impermeabilizado. É importante, eu sempre falo para o meu cliente, que o baldrame impermeabilizado não é só ele que é importante, e sim o arranque dos primeiros fiados de tijolo. De tijolo. Por quê? Porque eu falo, porque é uma parte muito importante. Hoje estão oferecendo muitos produtos frágeis, né? Por exemplo, usando o rodapé em MDF por dentro, é bonito, né? Só que não resistente à umidade. Claro. E a parede externa, em contato com respingamento de chuva, jardim encostado na parede. Então a gente sempre recomenda, quando é possível, às vezes o arquiteto já coloca lá, né? Exige que seja impermeabilizado o baldrame e 60 centímetros. No mínimo mais 3 fiadas de tijolo. Do tijolo. Porque na antes verdade do reboco, né, Márcio? Isso, porque na verdade o concreto em si tem a capacidade de puxar essa umidade do solo, né? Eu acho que é importante a gente explicar isso. Não é porque às vezes está numa área que aparentemente não está submersa em água que não precisa ser impermeabilizado, que o concreto consegue, depois da chuva, se não tiver uma boa impermeabilização, puxar essa água e vir trazendo para a estrutura da casa, e com o tempo isso pode causar desplacamento, esse tipo de coisa, né? Justamente. Então, o que fazia antes no sistema que nós usamos? Impermeabilizava o baldrame com igual, neutrol, ou até mesmo com papel betumado, né? Certo. E isso aí acarretava, protegia o baldrame, mas não protegia a obra. Sim. Então a água passava por cima, separava, né, o tijolo do baldrame. Então criou-se uma ilusão, né? Um mito que não funcionava. Era errado. Hoje o sistema usado, o que faz? Impermeabiliza o baldrame com argamassa polimérica, certo, que é pressão positiva e negativa, né? Só que aí entra a situação da primeira fiada do tijolo. Ela tem aderência na base. Certo. Mas o reboco, por trás do reboco subindo, não tem, né? Então, o primeiro tijolo fica exposto. Certo. Então é importante, Márcio, as próximas e tal, sempre que possível, sim, térreo, fazer a impermeabilização nas 3 primeiras fiadas. 3 primeiras fiadas. A gente está fazendo, inclusive, em muro também. Porque essa impermeabilização é por baixo do reboco, né? Por baixo do reboco, justamente. Era a pergunta que eu ia fazer. Você faz depois do reboco ou bota tijolo e... Por exemplo, faz a obra, pinta tudo, monta um jardim do lado,
geralmente coloca alguma coisa para irrigar, Sim. entendeu? E aí a área externa, o que está seco, puxa o que está molhado para dentro. Isso. E acontece isso. E aí começa a vir mofo, umidade na parede, pode bolha na pintura, esse tipo de rodapé, coisa. um problema. É. Hoje pisos laminados, né, internos, solta, preteia, né? Quais são as outras áreas, além da baldrame, depois a gente vem trazendo para o restante da obra? Vamos subir a obra e vamos dizer. Depois a gente já vem com as áreas molhadas, que também é muito importante fazer isso, né? Isso. Próxima etapa, primeiro piso. Tá. Áreas molhadas, né? Banheiros, área de serviço. Quando é edificação mais alta, área técnica, né? Onde tem gotejamento de ar-condicionado. Então toda essa parte, impermeabilização. Banheiros, a gente sempre pede fazer o banheiro, 30 centímetros de rodapé e a área do chuveiro até acima dos comandos. Dos comandos. Certo. Que é a área que você toma banho e molha, né? Certo. Então tem um ambiente, um armário do lado oposto. Tudo isso é quente, né? É abafado, puxa a umidade para dentro. Existe também depois que é muito importante também saber sobre a qualidade do produto, né? Porque tem produtos e produtos. Você falou aí que às vezes você faz impermeabilização, mas não é o produto adequado. Então hoje a gente tem, né, os produtos resistentes ao sol, que são mais flexíveis, os mais convencionais, que são do positivo e negativo, que você fala. Explica um pouco pra gente sobre isso daí. Então, aí produtos são similares, né? Vários. Eu trabalho com 2 indústrias, que tem produtos que não têm resistência a cloro, por exemplo. Entendeu? Então usa-se um produto num banheiro ou numa área que molha bastante, derivado de detergente, que boa, né? Acaba atacando ele. Sim. E ele tendo uma vida útil curta. Certo. Entendeu? Então, eu sempre procuro usar produto da indústria que eu trabalho, que é resistente aos traços mais fortes que tem de cloro. Certo. Tá? O Denver Tech C mesmo, ele é o único produto aprovado e testado, tá, com resistência a químicos de cloro, de indústrias, né? Então, sempre procurar usar, e deve-se usar, produto que tenha resistência a esse ponto. Tá. Produtos químicos, de limpeza. Por exemplo, uma piscina. Usa um produto numa piscina que não tem resistência a cloro. Ali um tempo começa a soltar reboco, a pastilha, a rejuste manchar, por causa desses assuntos aí. Tá. E a pega da argamassa com o revestimento, esse tipo de produto aceita também. Sim. A argamassa normalmente. Todos que nós usamos, eles têm aderência 100% de argamassa para ele, né? Desde que seja uma argamassa de qualidade, né? Sim, claro. E no caso, é uma coisa que você faz uma vez na vida? Ou não? Você precisa repassar? Olha, a ideia é sempre fazer para não mexer mais, né? Só se tiver que fazer uma reforma, né? Então tem casos que depende da estrutura, que são produtos que nem eu falei no começo, são proteção da estrutura, né? Eles não têm resistência a uma fissura prolongada, alguma coisa, uma reforma que vai lá mexer, né? Ou uma troca de revestimento. Então, mas a ideia sempre é que ele tenha vida útil muito longa. Mesmo no caso de piscinas que ficam a parte submersa. Sim. Por isso que a gente usa, Márcio, primeiro o pressão negativa, né? Pressão negativa, explica para nós o que é. Pressão negativa, o que funciona? Toda piscina, por exemplo. Certo. Ou baldrame certo. Ele tem umidade externo, o contrário, certo. Né? Que vem da terra. Vem da terra. Se você não tem acesso por fora, você tem que tratar permeabilizar, por dentro, claro. Certo? Então ele tem a resistência de não deixar a umidade passar por ele. Ele cristaliza os poros do concreto. Certo. Da estrutura. Essa faz o negativo. Negativo. Tá. E na sequência, que nem a piscina, aí vem os flexíveis, né? Que é para não deixar, para resistir a pequenas fissuras e trabalho, né? É isso que eu ia perguntar. Existe a impermeabilização com impermeabilizante flexível. Então ele é flexível, a flexibilidade dele é justamente para isso, para ele não ceder em pequenas fissuras. É esse tipo de coisa. Fissuras. Por exemplo, nós temos hoje produtos que vêm com estrutura, né? Ele vem argamassas flexíveis com fibra sintética, já no produto. Que é para substituir. Antes a gente usava
produto aplicado com tela de poliéster e formar a estrutura, né? Hoje nós já temos produto já com a fibra incorporada nele. Tá. Então, prepara seu produto, aplica as camadas, aí sempre eu falo para o meu cliente também, não deixar muito tempo para fazer o revestimento. Certo. Tá? Então tem que ter uma sequência. Que às vezes o produto é flexível, mas não é resistente ao tempo, por exemplo, sol e chuva. Justamente, muita chuva, muito sol, cria-se uma película de produto que não deve. De química e poeira, sujeira, né? Sim. Aí a aderência fica complicada. Comprometida. Mas senão, sem problema. Existe também, Tancredo, o tipo de impermeabilização especial para as áreas com incidência solar, tanto ao líquido quanto depois a gente vai falar um pouco sobre a manta, né? Certo. Existe também então o que além do flexível, né? Eu acho que tem o Denver Creel que a gente aplica lá de vez em quando. Às vezes a gente mixa os dois. É isso mesmo? Cada lugar específico? Cada lugar específico. Então, hoje fala-se muito em manta líquida, né? Certo. Manta líquida. E criaram uma falsa, eu diria que é quase que uma ilusão, né, de manta líquida, que manta líquida, na verdade, não seria correto. São membranas flexíveis, né? Certo. Não manta líquida. Manta líquida é somente parede, né? Certo. Proteção da pintura. Aí Certo. manta líquida. E hoje o pessoal estão usando muito, as lojas estão vendendo muito manta líquida para aplicar em laje. Certo. Certo? Que são acrílicos, né? Certo. Então, parede externa, proteção de sol. Um Denver Creel, um Vedaprem branco, Certo. large, né? Branco, sempre branco, Sim. né? São membranas flexíveis, Certo. tá? Hoje eles denominaram como manta líquida, né? Então, isso é parte externa, só para chuva e sol. Ele teria uma textura emborrachada? É uma textura emborrachada, ele é 100% flexível, tá? Para resistência de microfissuras, né? Não deixar mapear o reboco. Só que sempre aplicar no reboco, não em cima da pintura. Existe também uma impermeabilização que é complementar, mas que não exclui a necessidade. Por exemplo, às vezes a gente aplica em algumas situações o cristalizante na massa. Isso melhora a capacidade de repelência da massa, mas não exclui a necessidade de existir também essa impermeabilização. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque essa impermeabilização é para proteger a pintura, para dar resistência melhor na pintura. Vida útil, né? Tá? E, como eu te falei, por exemplo, uma textura, ela tem incidência de microfissuras. Certo. Ela não é flexível, ela falam que é, mas ela tem incidência de fissuras. Uma impermeabilização com manta líquida é para evitar isso. Vida útil, vida longa, né? Tá? Isso nós temos experiências muito longas com o Denver Creel, fantástica, sabe, de resistência. Tá, isso que eu ia te perguntar, e a Letícia perguntou também, mas vamos pôr aqui em prazos. Uma impermeabilização bem feita tem que durar quantos anos? A garantia de indústria normal seria 5 anos, né? Claro. Tá? Eu diria que tem que aguentar para a vida toda. Sim, se bem feita. Se a preparação for bem feita, por exemplo, uma laje com cerâmica em cima, bem protegida, feita tudo conforme manda a norma, tem que aguentar. Por exemplo, na Itália ou em outros países que a garantia da construção civil é mais longa, ela acompanha a vida útil do produto. Tá? Por exemplo, a manta asfáltica numa base aplicada, ela não se mexe, ela não se rompe. Certo. Tá? É só se danificarem ela. Só se tiver uma perfuração mecânica. Isso. Se o rodapé, a ancoragem dela for bem feita, bem protegida, que não entra água por trás, ela não se rompe e não se desgasta. A manta asfáltica boa, né, Márcio? Sim. Então nós temos obras e obras, né? Obras de 20 anos para trás, mais, sem nunca precisar voltar. Claro. Entendeu? Sem nunca precisar voltar. Mas já reformamos muita obra de 5 anos. Entendeu? Reforma também é um problema, né? Porque a pessoa mexe. Reforma é um problema porque a pessoa às vezes está funcionando bem, ela vai lá, mexe. Eu penso que não é necessário refazer aquilo, porque nunca deu problema, não preciso refazer. Acho que aí é onde que vai vir o problema daí, né? Porque a gente cria uma brecha aí para passagem da umidade.
Mexeu na estrutura que está impermeabilizada, principalmente se for com manta, com argamassas poliméricas flexíveis, mexeu na reforma, mexeu no contrapiso, refaça com certeza. E no caso, a manta asfáltica, ela é aquela que a gente usa, né, no antigamente era o telhado? Em cima. O que mais dá problema quando depois, assim? Gente que vai... prestador de serviço que vai instalar a internet. Isso. O que eu ia falar para você? Nós temos as mantas asfálticas para cobertura hoje. Nós temos 3 tipos de mantas asfálticas protegidas, que elas são as mais eficientes para cobertura. E nós temos as mantas asfálticas que é para proteção mecânica, que o Márcio conhece, que é feita a manta, a camada separadora, contrapiso e sequência. Essas mantas com proteção mecânica sofrem mais. Tá? Essas mantas elas sofrem mais porque vem muito trabalho em cima delas. Então o risco de ter que fazer e às vezes ter algum problema é bem grande, sabe? Tem que cuidar muito. Aceita reparo. Aceita reparo. Mas bem difícil. Então vamos lá. Aceita reparos. Hoje a gente está numa crescente aí das lajes impermeabilizadas. Nós lá na construtora usamos, a gente sempre faz com você, né? Essa manta asfáltica. Existe também um cuidado na preparação das caídas, cristalizante na massa de regularização, não deixar quina viva. Então existe também uma preparação que tem que ser feita. E a colagem que daí acontece, no nosso caso, por fusão, né? Correto. Por exemplo, a manta asfáltica autoprotegida para cobertura, Márcio, acho que as primeiras obras que foi feita em Cascavel foi eu que fiz, na parte civil, né? Eu trabalhei com manta asfáltica em muita metragens muito grande, que eu fazia muita obra pública, né? Penitenciária, Tribunal de Justiça. Então, penitenciária, eu fiz muita penitenciária até São Paulo. Foi lá que a gente começou a usar a manta asfáltica exposta. Certo. Não tinha, não se usava. Se usava a manta artesiana em pequenas obras do Banco do Brasil, Embratel, que era caríssima, né? Era mais cara, era difícil de se usar. Na residencial, nunca. A gente começou a usar nas penitenciárias essa manta autoprotegida, por causa da rebelião e tal, fomos mudando, né? Antes era proteção mecânica, estragava muito, rompia muito. Começamos a usar essa manta já há mais de 25 anos. Sim. Com a Cima Engenharia. E de lá nós já vamos começar a fazer nas casas, né? Prédios, né? Para que fazer uma cobertura lá no edifício? Se pode fazer uma manta asfáltica, fácil de manutenção, entendeu? E prático. O legal da manta asfáltica é que você tem lá um parque de manutenção, né? Você consegue subir, circular, consegue ver todos os sistemas que estão instalados com mais facilidade. É diferente do que ficar pisando no telhado, que você tem que cuidar se está pisando no parafuso ou não. Você se locomove e consegue fazer tudo isso com mais facilidade. Mas tem um cuidado especial, que é, por exemplo, vamos instalar lá a energia fotovoltaica. A gente vai precisar colocar as estruturas de suporte da fotovoltaica. Vai ter que fazer uma perfuração mecânica. Aí é importante que o pessoal da impermeabilização, que é como a gente sempre faz, eu te ligo e falo, Tancredo, o cliente vai colocar a estrutura da fotovoltaica. Falo, Márcio, me chama que eu vou lá junto. Porque a gente tem que fazer essa parte e acompanhar, né, Tancredo? Senão não adianta, senão você está criando ali um ponto de entrada. De atrito. Então, essa parte é muito importante. Nós criamos um método de colocar que está dando certo. Hoje todas as empresas estão acompanhando onde que nós trabalhamos, com um resultado fantástico, muito melhor e mais fácil do que numa cobertura. Certo. Porque a pessoa vai lá, monta os parabolts, tudo certinho, a gente vai lá, solda, corrige tudo e a pessoa monta em cima. A empresa vai e monta 100%. Depois que a pessoa monta os suportes, você vai fazer a impermeabilização? Eles fazem a base, a espera, né? Tá. Colocam Eles põem toda a espera e você vai lá e impermeabiliza. Faz os furos, pinos, os parabolts, né? E a gente vai lá e faz a solda. Sempre, nunca encostado na manta. Sempre que a estrutura fique elevada depois. Tá? Para a água percolar por baixo. Por baixo. Tá? Então tem funcionado, o exemplo é muito bom. Em cima de cobertura já é problema, né? Que fura a telha, fura. Um cliente mesmo aí está apavorado, porque colocaram fotovoltaica e agora está chovendo tudo dentro do escritório deles. Então, é muito prático. E eu vou falar uma curiosidade que as pessoas não
às vezes quem não trabalha com obra não percebe. Por exemplo, se você tem um telhado, tem uma infiltração no telhado, a infiltração não aparece embaixo na mesma posição que caiu. Porque aquela água cai no telhado, embaixo da telha, ela corre para onde for o lugar mais baixo de toda a laje, acumula e lá ela infiltra para baixo. Então, às vezes a pessoa lá embaixo fala assim, tá infiltrando aqui. Mas lá em cima é num lugar completamente diferente. É muito mais difícil, porque daí para você fazer a triagem e achar essa infiltração é muito mais difícil. Quando tem manta, pontualmente pode acontecer uma infiltração, mas geralmente acontece exatamente onde tem um furo. Então você sobe e eu falo com o pessoal quando eu estou explicando. É mais ou menos como consertar um pneu de bicicleta, porque é vulcanizado. Você chega, corta o pedaço, liga, cola de novo, arrumou, acabou. É mais fácil fazer a correção desse problema, né? É isso? Você tem a manta exposta, visível lá em cima, né? Claro. Um caimento bom, a chuva vai estar sempre limpa, né? Nunca vai ficar parando sujeira. Então se der um problema, você pode ir ou dar uma incidência de repente alguma solda se soltar, né? Sim. Pode acontecer, não é impossível. Claro. Ou cair uma ferramenta, cair alguma coisa e um corte, né? Sim. Então o conserto, que nem você falou, o conserto é local. Vai lá, faz a fusão, conserta de novo, recupera a proteção solar. Tá pronto. A manutenção disso é boa. Por exemplo, a pessoa resolveu fazer a impermeabilização da cobertura dela com manta asfáltica. Cada quantos anos é legal a empresa voltar lá para dar uma olhada, para ver se não tem nenhum cantinho soltando, porque tem também uma técnica lá, a gente faz isso lá na consultora com você, né? Que a gente sobe a manta na platibana, vira ela um pouquinho e a gente vem com a lata amarrando ela por cima. Correto. Porque não corre o risco dela descolar. Isso. Ou quando a platibana é muito alta, a gente coloca também mesmo, a gente não deixa só a manta colada. A gente coloca uma latinha, uma chapa de proteção, porque daí a água escorre, vai para cima da manta e se a manta tentar descolar, essa chapinha está protegendo ela. São os caprichos, que a gente fala que capricho é bom, mas capricho dá um pouco de trabalho, né? E leva tempo. É os cuidados para você não ter que voltar na obra tão cedo, né? Eu sempre falo ao meu cliente que eu sempre gosto de voltar um ano após a entrega, o cliente morando já, aí já tudo foi instalado, placa solar, aquecimento, eu sempre gosto de voltar mais, para ver se deu alguma coisa, se mexer alguma coisa, porque para não deixar, de repente, um probleminha pequeno se tornar um problemão, né? Então essa visita que a gente tem de pós-venda, eu acho muito importante, sabe? Porque a gente evita, né, um prejuízo, uma dor de cabeça, né? Mas depois disso, a manutenção é como se diz, toda a estrutura precisa de roupa nova a cada tempo, né? Então, quando for pintar a estrutura, você tem uma manta autoprotegida, vai pintar toda a estrutura, toda a casa vai ser repintada, 5 anos, 6 anos. Pinta a manta também, lava e pinta ela também, não custa, é barato, econômico, para deixar ela, para a proteção solar dela permanecer viva, né? Tá. Por exemplo, nós temos a cobertura da catedral, ela é todo trabalho nosso, nós sempre cuidamos dela. Cada tempo, agora está sendo solicitado para lavar de novo, então é lavado e feito uma demãozinha de resina para... Mas ele pinta ela com uma resina especial. O produto que é isso. O Denver Crew você usa. Tudo Denver Crew. Ele sempre. E a lavagem com máquina? VAP água. Pode ter VAP, lavar. Com água. Sem problema nenhum. A manta branca mesmo, a ardósia não, Márcio. A ardósia é uma manta que não se pinta. Tá. Hoje existe a asfáltica ardoseada também, não existe? Sim, essa ardoseada nós estamos usando bastante, até com vocês lá, né? A cerâmica, verde, cinza, né? Tá. A ardósia você trabalha, resina os pontos que dá solda, né? Recupera ela. E ela, quanto mais ela é mais firme. Sim. Entendeu? Nós temos obra de 20 anos, mais ainda. Nunca mexido na vida. Entendeu? Só algum ponto de parede que pode trincar, encaixa alguma coisa, né? Esse sistema com a lata melhorou mais ainda, sabe? Ela não se desgasta, ela tá ali. Se ninguém for lá arrancar ela, tá lá. Uma coisa importante também é as pessoas terem a consciência da importância disso, porque às vezes a pessoa tem que fazer uma impermeabilização, ela vai no material de construção, fala com o vendedor lá, e daí? Fala, não, põe esse aqui que é bom. Então me dá 2 latas aqui, leva lá. Então, meu pintor mesmo vai me ajudar, ele faz para mim.
E aí acontece que você não tem aquilo que você está imaginando. Não é tudo igual, né, Tancredo? Eu sempre, até hoje, quando eu tenho ou é o Tancredo que faz para mim, ou eu ligo para ele. Falo, Tancredo, é assim, assim, aqui é terra, aqui é capaz, o que que eu faço? Falo, Márcio, pega esse produto, faz 3 demãos, depois encosta do lado da terra, sei lá, uma lona, 200 micra, e pode pôr a terra e ficar tranquilo que você não vai ter problema. Falo, beleza. Passa a instrução, acompanha, o pessoal faz. Então é importante essa parte aí também, né, Tancredo? A pessoa ter essa consciência de procurar um especialista, né? Sim, com certeza. Porque a manta, o vendedor vai te vender um produto ali que não é o produto tipo 3, né? Que a gente mais usa é o tipo 3, né? As lojas geralmente têm o tipo 2, até menos, né? Às vezes tem um produto bom também, a gente não está acontece? falando aqui, né? A impermeabilização é a garantia mesma da construção. Da construtora, certo? Uhum. Então, os produtos técnicos mesmo, não devia nem vender em material de construção, entendeu? Porque a garantia da indústria perante você, Márcio, não é nada. É tudo nossa. Uhum. É 100% nossa a garantia. Se nós tivermos um problema com um produto, aí a indústria vai servir nós. Uhum. Mas na tua obra, a garantia é 100% nossa. A Sim. indústria não quer nem saber, quer que você aplique bem aplicado. Então, nós temos produtos e produtos. Os que é com garantia da nossa indústria, nós trabalhamos, não tem nas lojas. Sim. As principais, né? Manta asfáltica de tipo 3. Então, você não vai encontrar em loja. Encontra as inferiores. A própria manta asfáltica tem os tipos, né? Não é toda com a mesma capacidade de impermeabilização, Tem de estanqueamento de 4 água, né? tipos de manta asfáltica. Entendeu? Isso que é importante, porque às vezes vai na loja, chega lá, tá aquele rolão de manta. A gente também não tá falando que não Você funciona. Olhando, você olhando é tudo igual. Mas às vezes parece que tá muito fácil. Você fala, não, fui na loja, tava lá o rolo, comprei, mandei. Não, tem um cara lá na minha obra que é bom. Esse aí é bom. Vou mandar lá, ele põe para mim. Correto. Aí dá 1 ano, 2 anos, já começa o problema. E aí, quando vem o problema no futuro, a dor de cabeça é muito maior. Entendeu? Isso acontece muito. Tá? Muito. Obra do interior, casas de alto padrão. Nós já tivemos que socorrer pessoas aí que vieram nas lojas, compraram, levaram e o pedreiro fez. E o prejuízo grande, viu? Grande. Porque depois então, consertar é muito mais caro. O que acontece? O que a gente falei antes, o pós-venda a gente faz porque o pós-obra, visita, acompanhar, eu sempre gosto de cuidar, porque depois que a gente sai da obra, vai muita gente. Então, para nós ter a garantia que nós damos, tem que ter colaboração das equipes que estão na obra, né? Tem muita gente que não dá importância, tem muito profissional de construção civil que não dá importância para o nosso trabalho. Então, sai, dali um pouco tem andaime em cima, tem cavalete, entendeu? É bem complicado. Nós trabalhamos com um setor bem difícil. Eu vou contar uma situação interessante. Uma vez eu fui numa obra, nosso cara falou, tá chovendo aqui em casa. Eu falei, cara, vamos aí ver. Quando eu subi no telhado dele, o cara da internet tinha furado a telha assim com a furadeira, passou os fios, furou a laje, passou lá pra dentro, passou por baixo do gesso. Aí foi o cara do ar-condicionado, instalou o ar-condicionado em cima do telhado, fez um furo, furou a laje, instalou o ar-condicionado. Aí ele pôs uma massa ao redor assim, daquele furo desse tamanho assim. Daí aconteceu o que eu falei, né? Aí cai a água na laje, escorre para o lugar mais baixo. Até você identificar isso, entendeu? Aí você fica numa situação, né? Aí você tira as fotos quando você mostra pro cliente, que o cliente não sobe no telhado. Né? Você vê o problema e ele automaticamente ele lembra de você. Correto. E quanto mais acompanhar todo mundo que foi trabalhar lá. Porque às vezes uma pessoa vai e faz um trabalho no telhado e sai, mas nos próximos 10 dias não chove. Tá tudo e certo. tá tudo certo, passou 10 dias, começou a chover, passou 15 dias, começou a infiltrar, você fala, não, tô com problema, já liga na consultora, tá infiltrando aqui dentro. Então sempre toda não conformidade de obra merece uma investigação para saber exatamente onde está o ponto, para identificar e resolver. Por isso que eu sempre cobro da Rose, né, daquilo lá, e todos os meus clientes. Entrada de ar-condicionado é o nosso castigo. Sim. Porque a pessoa vai, instala, coloca a tubulação, isola ali, instala e vai embora. Sim. E aí fica exposto à chuva. Geralmente fica exposto à chuva. Certo. E a água entra ali e vai embora, atravessa a obra inteira. No meio do caminho ela vai gotejando também, porque é espuma, Sim. né?
e vai parar lá na máquina. Até você descobrir, nós já sofremos com isso muito. Já Sim. saí daqui em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, daqui lá em Porto Alegre, para chegar lá e se deparar com isso. Em obra nossa. Hoje a gente faz, já quando a gente vai soltar a estrutura do ar-condicionado, a gente já tubula, faz a curva negativa, faz a impermeabilização ao redor e nunca mais a gente teve problema com esse tipo de coisa. Mas ainda assim, às vezes a gente chega lá, tem alguns sistemas instalados, né, sem um acompanhamento algum tempo atrás. Então a gente tem que acabar sempre tendo esse cuidado aí na obra. São processos, né? Antes você comentou sobre as caídas. Essa parte sobre a laje das casas, quem desenvolve? É direto com o pessoal da impermeabilização ou é o arquiteto quem precisa definir? O projeto hidráulico vai resolver isso. Parte de fluviais, projeto hidráulico. Preparação de superfície, a gente faz a recomendação, a obra executa. Isso. A gente sempre chama o Tancredo lá para certificar. A gente termina, o Tancredo dá uma olhada. Fala, não, mas ficou bom, ficou ruim, arruma aqui, arruma ali, faz uma curvinha aqui. Porque a manta também, ela não, para fazer uma curva seca é difícil, né, Tancredo? Se ela vir numa curva mais arredondada, a possibilidade dela descolar é muito menor, quase nula. Então existe isso. Isso que você está perguntando é muito importante. No planejamento da casa, quando você vai fazer uma laje impermeabilizada, um telhado tem menos caídas e menos pontos de eliminação da água. Quando você vai fazer uma laje impermeabilizada, você precisa no projeto já fazer o planejamento de aonde isso vai descer depois para pluvial. Às vezes você tem 8, 10, 12, 15 pontos de descida. Então onde ele vai encontrar, dentro da arquitetonicamente falando agora, como a gente vai fazer para esconder isso e também para deixar isso acusticamente possível, para esse barulho dessa água toda se movimentando, não incomodar as pessoas que vão morar lá. Sim. Então é uma série de fatores que no final vão isso é importante, fazer a qualidade final. Né? Nós chegamos em obras de clientes que ele imaginou fazer a obra impermeabilizada, mas esqueceu desse detalhe. Sim. Não conseguiu fazer, porque não tinha como esconder a tubulação. Aonde você vai pôr as caídas? Não dá para você soltar 15 canos dentro da casa. Você tem que ter um planejamento, é uma caída aqui, outra coisa, as caídas as caídas têm uma distância máxima, você não pode ter uma caída a 20 metros da outra, porque senão quando você vai fazendo a inclinação da laje lá em cima para fazer o caimento, vai engrossando muito. Aí você chega lá em cima, você tem um peso de concreto que daí altera o peso estrutural. Aí você tem que falar com o cara do estrutural para ver se você pode. Pode fazer. Então esse planejamento é extremamente importante. Tem que vir planejado desde o começo, saber onde vão acontecer as caídas, quais serão os espaços de caída que você vai precisar e quais são os pontos de descida para eliminar essa água pluvial. Sim. Eu conheço um cara que é muito bom para mexer nessas coisas, sim. Quem? O meu sogro. Ah, é? É bom mesmo. É bom mesmo. Ele teve uma ideia boa lá em casa uma vez. Uma vez colocou uma tela. Como caía muita folha dentro, né? Ele colocou uma tela assim, sabe? Por cima de todas as calhas, assim, passando a platibano. Só que ele foi juntando mais folha, de repente entupiu tudo. Deu uma chuva de uns 200 e poucos milímetros, assim, em 1 hora. Domingo, nós assistindo o filme, de repente, falei... Tá chovendo dentro de casa. O Márcio falou assim, não, é o filme. Falei, não, tá chovendo dentro de casa. Aquilo parecia as cataratas do Iguaçu dentro. Todos os pontos de iluminação, ponto de tomada, começou a sair luz, a água tão grande. Eu falei, meu Deus, eu subi no telhado, eu cheguei lá, tinha, sabe aquelas telinhas de galinheiro, assim, aquela mais fininha, assim, de codorna? Sim. Todo por cima de todas as calhas, e falei, meu Deus, arranquei tudo aquilo, porque daí ela encheu a calha, passou por cima da calha, foi pra lá e desceu, mas desceu bastante, cara. Sofreu, acredito. Verdade. Viu? Tem caixa d'água. Dentro da caixa d'água, eu gosto de impermeabilizar, mesmo que não seja uma área que era para ser molhada, eu impermeabilizo dentro da caixa d'água até uma altura de uns 30, 40 centímetros e eu faço um ralo dentro da caixa d'água. Correto. Porque o que acontece?
não é feito para ter um vazamento lá, mas pode acontecer porque você tem sistemas, pressurizador, água quente, água fria, saídas, às vezes você faz, né? Então pode acontecer com o passar do tempo de um daqueles canos estourar. Se você tiver uma impermeabilizado e com um ralo, você só vai perceber lá na rua que a água está saindo fora, mas isso não vai cair dentro da tua casa, que eu já vi acontecer também, e cair em cima do mobiliário, estragar gesso, estragar mobiliário, a pessoa tem que trocar tudo. Sim, isso é tão importante quanto fazer a impressão do banheiro lá. É muito importante, porque uma fluvial, uma hidráulica de um boiler, de um aquecimento de água, uma boia, pode estourar a qualquer momento. Pode estourar. Entendeu? Pressão. E isso aconteceu já em clientes nossos, de quando ele viu, estava destruindo tudo. Armário, tudo. Estufa, armário, trago, gesso. Tá com ralo de drenagem. Eu sempre recomendo caimento com ralo e que saia onde que tem a visão. Né? Exatamente. Porque eu gosto de soltar na calçada, porque ponto, se você vê um ponto, uma água saindo lá na frente, de algum lugar tem que estar vindo. Eu digo que é mais importante que fazer uma sacada de tudo, porque você não consegue ver. Se está lá em cima, você não vai ver lá em cima. Quando você vai ver, quando está. Que nem você está assistindo um filme caindo na cabeça. Então vamos lá, Tancredo. Eu vou falar umas situações, aí você me fala qual que é o produto que você aconselha para cada tipo de situação. Baldrame da casa, fundação e baldrame. Da linha que eu trabalho, o Denvertec 100. As 3 primeiras fiadas do tijolo? O Denvertec Flex Day. O flex nas 3 primeiras fiadas? Porque ele já é flexível. Daí. Ok. Entendeu? Área molhada, banheiro, cozinha e lavanderia. Eu estou trabalhando... Interno, sempre com o Denvertec Fibras. 540. Por quê? Ele tem melhor aderência da argamassa nele. Tá. E é flexível com estrutura ainda, né? 3 demãos sempre. 3 demãos sempre. Tá. Regularizado, caimento, ralo bem chumbado. Tá. Piscina. Dentro da piscina. Primeiro o Denvertec 100. Por baixo. 2 demãos. Depois o Denvertec Fibra. 2 demãos do 100, depois mais 2 do Fibra. Isso tem que acontecer num prazo não muito longo antes do revestimento, né? Márcio, eu sempre recomendo, nem sempre a gente consegue fazer, sempre eu recomendo que se faça, se for a piscina em concreto, prepara a concretagem, limpa a piscina, impermeabiliza direto no concreto. Seria o mais correto a ser feito. Você fala por cima do concreto, eu impermeabilizo fora também, né? As paredes por fora e por dentro. Eu digo interno, porque bastante gente, o Rodrigo mesmo faz isso, ele faz de bloco e reboca a piscina. Sim. Para depois nós impermeabilizar. Sim. Certo? Se fosse impermeabilizar direto no bloco. No bloco já antes de fazer o reboco. Por quê? Porque o reboco, igual eu sempre falo, eu estou na área desde 86. Tá. Então tem muito tempo de caixa d'água e piscina para impermeabilizar. Primeiro não se reboca. Primeiro impermeabiliza, depois reboca, depois reveste. Isso seria o mais correto. Mas nem sempre se consegue fazer. Quando é misto em alvenaria, tem que rebocar. Mas se for em concreto, sempre direto. Se ela for em concreto, sólida em concreto. Isso. Se for alvenaria estrutural, naqueles tijolos de concreto, também dá para impermeabilizar antes? Pode ser feito direto no bloco. Bem rejuntado, faz a correção, faz a limpeza, aplica o Denvertec, aplica o flexível e aí reboca. Se quiser fazer uma demãozinha depois em cima do reboco só para proteger o reboco do cloro, tudo bem, mas nem é necessário. Entendi. Tá? Então, esse processo direto na estrutura, antes do reboco, é muito mais eficiente. Tem também uma coisa que é muito importante a gente entender. Essas fachadas, quando o pessoal reveste em porcelanato, costuma escorrer, né? Eflorescência. Exatamente, acontecer fluorescência. É aconselhável, a gente tem feito para não acontecer isso, dar uma demão impermeabilizante na parede antes de fazer o revestimento, tá correto isso? Temos feito. Eu não diria que não é correto nem certo. Porque você impermeabiliza, ele ajuda para não deixar a umidade ir para dentro. Certo. Passar para o outro lado. Certo. Mas para a eflorescência, não. Certo. Não vai resolver nada. Se a umidade chegar no impermeabilizante, ela não vai passar para dentro. Certo. Perfeito. Certo. Está salvo lá dentro. Mas ela vai voltar para fora. Vai voltar. E quando ela voltar, ela vai trazer resíduo de argamassa. Por isso que ela fica eflorescente, porque ela puxa o cal e calcifica tudo aquilo que vem da argamassa. A eflorescência
quem faz impermeabilização, você fala, Rodrigo, mas eu vou garantir que não vai entrar água para dentro? Sim. Que vai dar inflorescência? Não. Certo, mas aí a gente tem que acompanhar também um rejuntamento eficiente, né? Principalmente na área externa, a gente sempre usa o epóxi, que talvez dos rejuntos seja o mais Então, aconselhável, né? O que Marcos, você acha? o que acontece com o rejunte? O rejunte, geralmente parede externa é de sol e chuva. Certo. Pega sol, geralmente. Ele não aguenta, ele dilata, ele dá microfissura no rejunte. Certo. Eu já vi muitas obras funcionar bem Uhum. sem rejunte nenhum. Uhum. Aberto, só colocada. Uhum. Por quê? Porque aí a umidade da chuva pega e desce pelo rejunte para baixo, pela fenda. Ela escapa? Ela Pela escapa, fenda. vai direto. embora. Vai embora. Não dá eflorescência. Certo. Entendeu? Então, seria igual a parede aí, ó. Livre, sem rejunte. Aí o que acontece? Ele trabalha livre a peça, a umidade que a chuva levar até na argamassa vai ter por onde descer e não vai trazer fluorescência. Uhum. Entendeu? Porque o maior problema é ela ficar armazenado ali trabalhando. Atrás, o sol pega. Ela esquenta, corre e traz para fora. A maior consequência da inflorescência é dos rejuntes. Isso tanto em piso, né, quanto em... Eu acho que na verdade, então, no final de tudo, para esse tipo de revestimento, a gente não costuma usar, a gente não gosta muito de revestir porcelanato, fachada. Eu pessoalmente não acho que fica legal. Mas é você juntar todos esses sistemas, impermeabiliza a parede para proteger a parte de dentro, usa uma argamassa de qualidade, né, que seja também resistível, já consiga fazer essa parte e um rejunte de qualidade ou fazer uma junta seca para melhorar ainda mais e dirimir essas possibilidades aí. Você já deve ter visto, Márcio, piscinas com lâminas d'água alta, que é água, espelho d'água, né? Sim. E quando desliga o espelho d'água, tem a parte que corre, fica no sol. Sim. Certo? Sim. Ali é muito difícil você ir lá e não ver uma inflorescência. Sim. Porque ela está umedece. Uma escadaria de edifícios, prédios, sim, granito. Você já viu alguma sem inflorescência? O granito é muito poroso, né? Não, e a umidade entra lá no primeiro degrau de cima e vai descendo e vai saindo. Sim. Entendeu? Por causa das argamassas. A água, ela acha um lugar para sair. Eu vou contar uma situação inusitada que aconteceu com a gente. Uma vez nós fizemos um prédio em Medianeira. Tinha uma infiltração que umedecia a parede do quarto, terceiro andar. E aí a gente começou a pesquisar, mas de onde vem essa água? Naquela parede não tinha nenhuma tubulação de água que passava, mas é impossível, cara. Não passa água aqui. E vai, passa mês, e vai, pinta e volta de novo. De repente, a gente descobriu que no quinto andar o cliente foi adjacente àquela parede ali, existia sacada. O cliente furou na hora de instalar o armário dele, furou embaixo da pia um furinho bem pequenininho no cano de água. E o que acontecia? Essa água entrava no reboco, descia 2 andares e acumulava na parede do terceiro andar. A gente arrumou lá em cima o quinto, aquele furo que tinha e parou o vazamento no terceiro. Mas olha o trabalho, e o cliente, como é que ele vai entender? Fala, tá vazando, tá umedecendo a parede da minha casa. Até a gente descobrir isso no quinto andar, você imagina o trecho aí pra gente chegar nessa solução, entendeu? E uma coisa que, infelizmente, são acidentes, né? Isso eu já vi acontecer, Márcio, diferente. A obra levanta a estrutura tudo em reboco e demora muito a rebocar por fora. Aí recebe chuva e sol e parede, cliente sofrendo com umidade no meio da parede, no quarto dele, que não tinha nada a ver. Certo. Aquela umidade, passou um tempo e começou a aparecer aquela umidade. E procure, vai, olha por fora, faz tratamento e não adianta, a umidade não some. Resolvemos furar a parede por dentro. Ficou a obra muito tempo exposta, ela depositou dentro dos gomos do tijolo água. Encheu de água, virou um pocinho, os pocinhos. Já entendi. Aí nós furamos, aquela água saiu amarela, sabe? Sim, que estava lá. Secamos vários pontos, acabou o problema. Então, isso até descobrir difícil. isso, É difícil. Foi um ano de... mais ou menos por aí. E vamos lá, por último, se for impermeabilizar hoje uma laje de cobertura, qual produto? Manta asfáltica. Manta asfáltica. Se for manta a título de cobertura,
manta asfáltica autoprotegida, melhor opção. Você tem acesso, você tem manutenção fácil, entendeu? E vida útil longa. Tem também as platibandas, né? Isso. Que a gente às vezes faz uma manta líquida e coloca aquela pedra ardoseada por cima também para diminuir a incidência de sol. Ajuda? Em cima da platibana. Às vezes quando é uma platibana mais leve, não vai ter fluxo de pessoas, faz uma manta líquida e coloca aquela pedra ardoseada por cima. Você aconselha? Ajuda? Não ajuda? Em cima da manta líquida eu não aconselho. Porque a manta líquida não foi feita para ficar embaixo de revestimento. Tá. A manta líquida, onde que a chuva pega, corre e vai embora. Tá. Porque todas as mantas líquidas que tem no mercado hoje brasileiro, no Brasil que nós temos aqui, ela é composição acrílica. Uhum. Tudo que é acrílico Resseca. emulsiona. Sim. Emulsiona. Sim. Então, se a água parar nela, Sim. ela apodrece. Entendi. Então, se você colocar um revestimento, e isso que está acontecendo Segurar. muito, mas os caras estão confundindo manta líquida de argamassas flexíveis Sim. que possa fazer isso. Então, estão colocando manta líquida e fazendo contrapiso e manta e piso em cima. Então, está apodrecendo, está estragando. Se eu quiser fazer um piso, como que é o processo? Eu faço uma manta asfáltica, faço um outro contrapiso vai fazer por um cima. terraço para uso, um terraço. Exato. Manta asfáltica, camada separadora. Camada separadora, você faz um novo contrapiso. Não, camada separadora é da nossa parte, é o bedim. Seu bedim. É o claro. geotêxtil. Claro, sim. Manta asfáltica, geotêxtil e produção mecânica. Produção mecânica depois. Sobre o geotêxtil. Tá. No mínimo 3,5. Mais de espessura. uma Contrapiso. mais um contrapiso e aí aplicar Aí vem a cerâmica. argamassa cerâmica. Tá. Se acaso alguma umidade passar, ela vai parar na Ela manta. vai até no geotêxtil, ela vai se conduzir. Por que nós começamos a usar o geotêxtil? Começamos a usar o geotêxtil faz muitos anos, começamos a usar o geotêxtil e nem a indústria recomendava. Porque para evitar a eflorescência. Manta asfáltica e o geotêxtil. A água passa da cerâmica, passa o contrapiso e vai no geotêxtil. Ela consegue percolar por baixo e ir até o ralo. E também ela se espalha. 1% de caimento na preparação de superfície para fazer a manta. E a eflorescência não sobe. Ela para tudo no geotêxtil. Entendi. Ela forma como se fosse um condutor de umidade até o ralo. Um drenante. Entendi. Então, isso é indispensável. Nós não fazemos nem 1 metro quadrado de manta com piso sem o geotêxtil, de maneira nenhuma. Funciona, resolveu os 90% dos problemas de eflorescência. Tá aí, tá explicado. É muito conhecimento envolvido, né, Letícia? É muita coisa, gente. Parece que é simples, mas às vezes não é tão simples assim. Eu já enfrentei muitos tipos de situação, Márcio, de problemas, sabe? De patologia que você pensa, não é nada, não tem nada a ver, chega lá e começa a quebrar tudo. Eu nunca deixei ninguém quebrar a obra sem tem a gente fazer observar primeiro. É o que eu sempre falo. Vezes, toda não conformidade merece uma investigação. Sim. Porque as causas são as mais improváveis possíveis. Né? O maior problema meu está sendo treinar uma pessoa para fazer o que eu faço. Para investigar, sabe? Mas aí você tem que... Se você manda um leigo ver, ou o cliente já brabo, né, com algum problema, que sempre acontece, né? Já quer quebrar tudo e demolir, né? E às vezes não tem nada a ver com a manta asfáltica, nada a ver com a impermeabilização. Sim. É um ar-condicionado, Sim. é o que mais acontece. Entendeu? Então essa parte é bem complicada. E tem uma coisa também que eu sempre falo que é o seguinte: se a obra está com boa estanqueidade, não está entrando água dentro, de repente começa a entrar, alguma coisa aconteceu. Não começa de uma hora para hoje está tudo bem, amanhã puf, tal. Não, alguém mexeu, alguém subiu, alguém. É bom investigar. 90% das vezes houve uma intervenção mecânica que gerou aquela patologia ou não conformidade. Sim. Sempre quase. Sempre não, né? Mas 90% das vezes é assim. Primeiro passo, mas só para encerrar. Deu um problema numa estrutura, uma sacada, primeira coisa, teste estanqueidade. Claro. Vai lá, tampa o ralo, enche d'água, deixa passar 24 horas, cheio, sem chuva, para você descartar. Sim. Né? E saber o que vai fazer. Porque às vezes você quebra uma coisa que não tem nada a ver. Sem necessidade. Então o teste, eu sempre procuro fazer isso e eu evito muito, ajudo muito o cliente.
que Sim. dispensar de quebrar, sabe? Tudo bem. Eu já construí prédios aí sei lá, 2013, 2015, com o Tancredo até hoje. Nunca recebemos nenhuma chamada para nenhum tipo de assistência técnica. Isso é muito legal. Eu tenho uma situação com o Rodrigo na Casa do Largo, Sim. do cliente Tiago Basso. Sim, nosso amigo. Nossa, muito gente boa aquele cidadão. Tem uma infiltração na garagem dele. Sim. E nós não conseguimos localizar. Nós já enchemos tudo que foi de água lá e não vaza. Sim. E de repente aparece uma goteira lá. Sim. Nós não conseguimos localizar. O Thiago é incrível. Parece que alguém vai lá e Só. alagamos o banheiro dele inteiro, deixamos cheio d'água, alagamos tudo por fora, fizemos piscina d'água por fora, tudo. Acompanhamos e não descobrimos o que era. A goteira num ponto localizado. Tivemos que abrir por baixo, fazer uma captação e tirar aquela goteira do gesso e conduzir para uma fluvial. Sim. Não conseguimos achar onde que era a goteira. Olha só. Às vezes acontece. Acontece. Tá bom. Tá bom? Muito bem. Espero que tenha ajudado. Ajudou muito. Obrigada. A gente quer agradecer pela sua presença, por dividir o seu conhecimento, experiência aqui com a gente, né? Pessoal, obrigada por acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem interagir, fazer alguma pergunta, deixe nos comentários. Entre em contato com a gente. Mais um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. É isso aí, mais um episódio. Obrigado, Tancredo. Tamo junto. Precisar, só chamar. Seguimos, um abraço. Valeu, pessoal.